É isso aí, você ouviu mais um Você Sabia, com o meu querido e amado pastor Haroldo, direto lá de Canoas, Rio Grande do Sul. São 15 horas, está na hora. Bianca de Carvalho, você vai apresentar a nossa entrevistada. A pessoa que vai ser entrevistada hoje, né? A nossa entrevistada falou lá. Boa Valéria tarde. Santos. Boa tarde, Valéria Santos. Sabia disso? Sabia? Olha quanta gente bonita aí, ó. Tô vendo. E aí, já até brigaram comigo porque eu falei que só tinha mulheraça. Ah, fazer o quê? Mas tem 2 galões aqui. 2 galos. 2 flamenguistas. Opa! Agora falou pronto, tudo. aí começou. Agora falou tudo. 2 flamenguistas. Pessoal, Pronto, agora completou a Você festa. vascaíno. Completou a festa, maravilha. Alguém aqui é vascaíno? Sabia? Eu sabia que esse camarada tinha algo especial. Quando ele chegou um brilho assim especial. Ninguém Além do vai Espírito Santo, o cara é flamenguista. Olha só que maravilha. Tem gosto de adulto, né? Não é verdade? Já ganhou o dia. Vai ficar aqui hoje até meia-noite aí comigo. Bianca de Carvalho, fica à vontade. Vamos à nossa entrevista aí com Valéria Santos. É um prazer enorme você estar aqui, Valéria. A Gabi. Seja muito bem-vinda. Gente, que alegria! Relaxadíssimo porque eu experimentei o produto antes, tá? Então eu falo agora do que eu conheço nessa história. Então, Valéria Santos, seja muito bem-vinda. É uma alegria receber você. A gente já tem se falado há um tempinho, né? Sim. E obrigada pela disponibilidade. Você sempre muito atenta de falar assim rapidinho, me respondia. Ou quando eu pensava, Valéria, hoje pela manhã, quando eu pensei em passar alguma mensagem para ela, eu falei, gente, acabei de pensar em você. Então, assim, obrigada pela sua reciprocidade, por querer estar aqui conosco, por ter aceitado o convite, por ter dito o seu sim, que nós não temos ouro nem prata, mas, assim, o seu sim foi muito importante pra gente. Só que agora, eu quero que você conte um pouquinho da sua história, que por trás dessa grande empresária de sucesso, existe uma mulher que precisou vencer muitas batalhas, né? Quem é a Valéria que poucas pessoas conhecem? Fala um pouquinho pra gente. Olá, pessoal, que alegria poder estar aqui. Eu que agradeço pela essa oportunidade. Verdadeiramente a oportunidade que o nosso grande Pai maravilhoso, o único que é digno de toda honra, toda glória, foi Ele que nos proporcionou. Foi incrível, né? Como nós nos conectamos, como aconteceu no ao vivo, de um intervalo para o outro, eu já estava agendada para estar aqui com vocês. E, bom, meu nome é Valéria Santos, né? Meu nome, na verdade, é um livro, mas eu não vou falar ele todo, não, senão eu vou ficar aqui até a tarde. Fala, sabe por quê? Nossa! Eu sou professora de educação infantil, Fundamental 1. Você, com certeza, deu trabalho para a professora colocar na chamadinha. Sim, porque sim. é muito grande, tem que ir diminuindo a letrinha para caber na chamadinha. Pra caber. Então, é Valéria Maria Teixeira dos Santos. Aí os Santos veio com quem? Com o meu príncipe, né? Meu amado, querido. Qual o nome? Carlos André dos Santos. Ah, que legal. E tem filho. Ele tá ouvindo a gente, ó? Tá ouvindo. Aquele é o Carlão, um abraço pra você, meu amigo. Deixa eu abençoe. Mais um na lista dos homens. É isso aí, tá juntinho. Então, a minha história, né, um pouquinho de quem é Valéria, né? Valéria é filha da Josefa Maria Teixeira. Minha mãe já é falecida há 26 anos, né, que eu perdi. A minha mãezinha morreu aos 50 anos de idade. Mas foi uma mulher incrível, uma mulher maravilhosa que me ensinou tudo que da vida, né? Hoje que eu sou, agradeço muito a ela. Hoje eu tenho um filho, sou casada e muita coisa pra gente contar. Vai falando aí que eu vou contando tudo. A gente vai começar por uma coisa triste, mas que na verdade, claro, não tem como mensurar a dor que traz. Sim. Mas quando a gente falou nos bastidores, eu falei assim, eu posso perguntar sobre? Você falou, deve. E, gente, que coragem, né? Sim. Você falou, deve. Eu falei, não, preciso te perguntar sobre, porque às vezes alguma pergunta que não tá... Mas pelo que você me deu como briefing, eu tirei uma pergunta que eu falei, posso perguntar? Você falou assim, deve. Então tá bom, vamos lá. Você enfrentou um abuso sexual ainda na infância, aos 9 anos. Sim. Né? Hoje, olhando para aquela menina, o que você gostaria de dizer a ela? E se você se sentir à vontade, fala um pouco sobre o acontecimento. Então, hoje olhando para ela, eu digo para ela o seguinte: você não tem culpa de nada. Sim. Eu tô aqui, eu te protejo, né? Você superou,
Você teve, né, conseguiu passar por essa situação e você hoje é uma mulher extraordinária. Então, tá tudo bem. Né, o que eu faria falaria não, o que eu falo para ela. Sim. E a minha mãe, né, ela foi uma mulher que sempre muito trabalhadora, cuidando de 3 filhos sozinho, né? Eu mais meus 2 irmãos, minha irmã, a Valdirene, e o meu irmão Valdemir. E teve um momento da vida que ela não estava conseguindo cuidar de mim por conta do trabalho. Então, o que ela fez? Pediu a minha tia para ficar um pouco comigo. E a minha tia morava em São Paulo. E aí eu fui para morar um pouco com a minha tia. Eu morei quase 3 anos lá com a minha tia. E nisso, com 9 anos. Com 8, ainda anos. tinha 8 anos. E aí, nessa casa, né? Eu tinha meu tio Francisco, Chicão, que ele era português, falava todo, né? Mas era super meu protetor, meu guardador, aquela coisa toda. Mas a minha prima também era casada e morávamos todos na mesma casa, uma casa grande, morávamos todos na mesma casa, enfim. E não lembro o tempo, não lembro exatamente como que foi tudo, né? Mas por um período, o marido dela, ele ia no meu quarto, que eu dormia sozinha, e aí ele mexia. Só que ele falava comigo que se eu falasse alguma coisa, ele ia matar minha tia, principalmente meu tio Chicão, que eu era apaixonada por ele. Então, que ele ia matar, ele falava de matar mesmo, ele falava de... O terror psicológico também acontecia, junto do abuso também físico, né? Vinha todo esse processo. Isso aí. E ali foi, como eu te falei, não lembro muito bem o tempo, sim. Porém, eu sou uma pessoa muito expressiva desde sempre. E a minha prima, final de semana, ela tinha costume de me dar banho, que ela falava, vamos pra faxina. Ela me colocava no banheiro e me esfregava toda, porque ela falava que eu não tomava banho direito. E ela começou a perceber que eu já não ficava mais tão livre com ela quando eu estava nua. E ela começou a perguntar. E aí eu acredito que ali, ela perguntando, ela deve ter percebido alguma coisa, né? Que eu não lembro exatamente como. Mas eu sei que chegou um dia que ela foi e ela pegou. Né? Ela pegou. Porque ela percebeu que eu já não era mais a Valéria. Porque eu sempre fui muito animada, muito brincalhona, aquela coisa toda. E eu comecei a me fechar. Quando ela me chamava pro banheiro pra tomar banho, eu já não queria mais tirar a roupa tão fácil. E ela ficava brigando comigo, enfim. Porque aí ela começou a perceber, tem alguma coisa de errado. Sim, sim. E aí aconteceu de ela ver a situação, né? Então, assim, eu passei por esse processo, né? Foi muito ruim. Só que ao longo dos anos, aparentemente, eu perdoei, né? Já há muitos anos, né? Mais de 15 anos, mais ou menos, 20 anos. Eu conheci a Cristo, né? Então, perdoei, tá tudo certo. Mas teve um detalhe. Há mais ou menos uns 5 anos atrás, minha prima estava aqui no Rio e ele ligou para ela no vídeo. E ela simplesmente esqueceu, muitos anos se passaram. E quando ela vira o telefone para mim e eu olho para a cara dele, que foi assim, aquela coisa muito de repente, eu vi tudo acontecendo. E aí eu dei um grito, bati assim na mão dela, no celular, sabe? Para um pouquinho. Quando a sua prima viu, como foi a reação da família? Foi. Minha prima separou. Só que ela já tinha filhos com ele, então assim, teve uma separação, porém tem que ter um contato, né? E tudo mais. Mas ela não retornou com ele, então houve realmente uma separação com ele e ela não continuou, entendi. Sim. É porque a gente pensa muito bem que qual foi a aceitação. Porque a gente não sabe qual é o relacionamento que a sua prima tinha com ele e como é que foi conduzida a situação. Porque geralmente o abusador ele faz com que todo o grupo vá a favor dele. Sim. Como se você tivesse provocado, usou uma roupa indecente, não tem que mexer. Mesmo que você estivesse sem roupa, é o direito do teu corpo, não dá o direito de que ninguém vá violentar. Então a pergunta é muito pertinente porque por esse sentido. A reação de que foi a família? Foi de proteção ou de acusação? Foi de proteção. Graças a Deus. E aí depois de 5 anos, agora, né? Agora, uns 5 anos atrás eu vi, né? Eu nunca mais tinha visto. E aí quando eu vejo, me volta o gatilho, eu entendi. Falei, nossa, isso não foi embora.
Isso não acabou. Eu não tenho raiva, não tenho... Mas quando eu vi... Não tinha sido resolvido, né? Quando eu vi, eu falei, nossa. Então, assim, muitas vezes a gente traz coisas da nossa infância, da nossa adolescência, e a gente acha que passou. E muitas vezes são essas coisas que nos atrancam, que nos atrapalha de continuar, né? E aí eu percebi naquele momento que eu falei, não, eu não tinha esquecido disso. Né? Mas foi algo assim que pra mim foi bem pesado. Né? Mas eu creio que faço terapia. Opa, isso é importante. É importantíssimo, Muita tem que coisa, fazer, gente, porque sem terapia, sem Jesus e terapia não somos nada. Valéria, em que momento você decidiu que a sua história seria maior que a sua dor? Eu sempre acreditei muito em mim, porque minha mãe sempre falava pra mim, porque como eu sempre gostei muito de estudar, ler nem tanto, mas eu gostava de estudar. E aí minha mãe falava pra mim sempre que nunca permitisse que ninguém falasse que eu não pudesse qualquer coisa que eu quisesse, que eu podia tudo. Então minha mãe sempre me incentivou muito, né? Sempre me encorajou demais. Então assim, aos 12 anos de idade eu pedi ela pra comprar calcinha e sutiã pra eu vender. Ela, ai minha filha, você os outros não vão pagar. Eu falei, vai mãe, fica tranquila que vai pagar. Aí é uma pergunta que eu vou te fazer, né? Que aos 12 anos você já entendeu. Já, né? já. E de onde veio essa coragem tão cedo? Era necessidade, sonho ou ambos? Necessidade, inicialmente. Necessidade, mas era uma necessidade que eu com 12 anos eu poderia não entender que fosse uma necessidade. Eu poderia viver daquela forma que eu estava vivendo, tá tudo bem. Mas assim, pela necessidade, porque assim, eu vestia a roupa dos outros. Sim. Né? Era o que os outros me davam. E aí, final de ano, a gente ia na feira comprar roupa, mas pra mim era normal, porque tudo bem, né? A minha época. E eu queria ter coisas. E eu falava, mas eu queria ter aquilo outro e tal. E muitas vezes ela não podia me dar. Então eu falei, eu vou vender alguma coisa, vou fazer alguma coisa e vou ganhar dinheiro. E conversando com uma colega, ela virou e falou assim, porque a amiga da minha mãe vende calcinha, sutiã, né? Eu falei, todo mundo usa. 12 anos, como que você ia mostrar o bom do sutiã, Valéria? Conta pra mim. Eu falei, todo mundo usa. Ela amiga, todo mundo usa. Agora aí você já usava o sutiã com 12 anos, mas era... Nem usava, acho que eu nem usava ainda. Mas a ideia era essa, vender sutiã e calcinha com 12 anos. E aí comecei, né, nessa jornada, vendendo calcinha e sutiã. E as pessoas compravam porque achavam assim, nossa, ela com 12 anos, ela já tá aqui trabalhando. E eu falando, né, porque essa calcinha é assim, porque o tecido é assado. Ela né? não usava calcinha, eu estudava. Gente, ela não usava calcinha, ela dizia que a calcinha tinha vários benefícios. Tinha vários benefícios. E aí as pessoas achavam muito interessante porque, nossa, 12 anos. Então as pessoas compravam para me ajudar. Né? E isso era muito legal, porque aí era um gancho muito bom, né? um incentivo. Muito bom. Em algum momento você pensou em desistir? Nunca. Qual Nunca pensei em desistir. O episódio mais difícil que quase fez você parar? O mais difícil foi a ida da minha mãe, aos 50 anos de idade. Minha mãe veio, com problema de diabetes, aí logo em seguida teve problema renal. E ela indo para uma hemodiálise no ônibus, ela infarta e morre. Então, não, quem estava junto era minha irmã. Eu estava no outro ônibus que eu tinha ido numa consulta médica, mas eu senti que a minha mãe morreu, eu comecei a chorar, muita coisa. O rapaz estava do meu lado, falou, o que foi? Porque ele não viu recebendo nenhuma ligação, né? Sim. Ele falou, o que foi? Você está passando mal? Está sentindo dores? Eu falei, não. Aí ele, o que aconteceu? Eu falei, não sei, mas aconteceu alguma coisa com a minha mãe. E ali, quando a minha irmã consegue falar comigo, ela fala, não, minha mãe tá bem, mas a gente tá aqui no hospital. Eu falei, não, mentira, minha mãe morreu. Então eu senti ali que minha mãe faleceu. Então foi o momento mais difícil. Eu tava com 23 anos de idade. Então acho que foi o momento mais difícil da minha vida, porque nesse período eu voltei a morar com a minha mãe, porque eu tive um relacionamento, né, onde esse relacionamento no começo era muito legal, aparentemente, porque ele me tratava muito bem, né, cuidava muito bem de mim, tudo direitinho, porém, ele me afastava da minha família, dos amigos, e hoje a gente, né, antigamente, nós não entendíamos
como que era isso. Hoje nós entendemos o que é isso, né? E aí ele me afastava dos amigos, né? Era muito ciúme, eu achava que era proteção. Amoroso, né? Que ele começa devagarinho. Eu achava que era proteção. E como ele era muito bonzinho, que era realmente muito bonzinho, então tipo, não, ele é bonzinho, né? Tá me protegendo. E assim que antes um pouquinho da minha mãe vir a falecer, eu tive esse rompimento, porque nós tivemos uma discussão, ele nunca tinha tocado em mim, né? E nessa discussão, ele chutou a minha perna. E eu tive coragem de sair dali, ir na delegacia e denunciar. Né? Isso foi muito forte, porque quantas pessoas, quantas mulheres não conseguem fazer isso. E na primeira tentativa você foi... Né? Na primeira tentativa eu falei assim, hoje vai ser a primeira e a última vez, até mesmo porque você não vai me ter mais perto para você fazer isso, né? Sim. E aí eu tive a coragem de ir lá e de denunciar. Depois ele pediu para me tirar, né, de lá. Eu falei, não vou tirar, porque se você fizer com a próxima, já tá lá e, né, já tá tudo... Enfim, mas aí tinha saído há pouco tempo desse relacionamento e aí veio a minha mãe a falecer e a gente estava juntinhas, né? Nós duas, né, ali, então... Eu acredito que hoje, até hoje foi o momento mais difícil para mim. E muda a tua forma de enxergar a vida, né? Muda. Totalmente. Como que você passou a enxergar? Que naquele momento você tinha tantos sonhos, tantas coisas para acontecer. Sim. Mas aí teve uma quebra do que seria natural. Sim. E aí como é que você começou a ressignificar, a enxergar a vida de uma outra forma? Como eu falei, a minha mãe sempre me incentivou muito. Então, eu sempre tenho a voz dela ecoando, né? Quando eu penso, às vezes, ai meu Deus, e agora? Como que eu vou fazer isso? Como que vai acontecer? Eu sempre acredito que vai acontecer alguma coisa. Não que eu seja uma mulher maravilha, porque eu tenho meus momentos de dores, eu tenho meus momentos de choro, eu choro. Esse povo aqui, ó, que tá aqui do meu lado. Jetando. A sogra até mãe, Isso. sogra mãe. A minha mãe estoura, que é a minha pastora, minha mãe também, né? Tá ali o meu pastouro. Não, touro não. Touro não. Aí ficou feio, ficou feio. Né? Então, eu tenho os meus momentos, né, de fraqueza, de dores, mas é momentos. Claro. Então, assim, quando a perda da minha mãe, na noite, antes um pouquinho, ela tinha falado pra mim que não queria ficar na geladeira de lá do hospital. Só que quando aconteceu era quase 5 horas da tarde, então não tinha como fazer mais nada. Ela teria que ficar pro outro dia. E aquilo ficou ecoando na minha cabeça. Ela falou que não queria ficar na geladeira. E quando eu soube que ela faleceu, eu passei muito mal, fui pro hospital, me deram injeção, enfim. Então eu fui pra casa doidona, mas não dormia. E ali, em algum momento, eu tirei uma dorminha assim e eu sonho com a minha mãe. E eu vejo ela deitada, com a cobertinha aqui, o bracinho pra fora. E tinha um homem do lado dela, só que eu não vi o rosto, era uma luz muito forte, que eu creio que era Jesus, eu tenho certeza que era ele. E ele fazia com o dedo indicando não pra mim. E eu chorando muito, abraçando ela, dizendo, mãe, como que eu vou ficar sozinha agora? Como que eu vou ficar? E aí ele falava assim, não chora porque agora ela está comigo. E aí ela virava pra mim e falava assim, filha, você nunca estará só. Você nunca vai ficar só. E aquilo dali, eu acordo e sabe a paz que excede todo e qualquer entendimento? Mas eu ainda não conhecia Cristo. Mas eu recebi essa paz nesse dia, na minha primeira vez que eu recebi a paz de Cristo. E aí ali eu deitei e dormi, quando cheguei no outro dia eu resolvi tudo do sepultamento, ainda tive um contratempo horrível, porque no dia que aconteceu, eu cheguei na funerária, eu não tinha dinheiro. Naquela época, R$1.800 era muito dinheiro, há 26 anos atrás. Nossa, um apartamento. Era um apartamento, era muito dinheiro. E aí, quando eu falei pro homem que eu não tinha dinheiro, ele falou assim, então enterra sua mãe como indigente. E eu dessa mesa aqui, e como vocês aí desse outro lado, eu no piscar de olhos, que a minha amiga falou que até hoje não entende, eu tava no pescoço do homem. Em cima da mesa, no pescoço do homem. Eu também estaria, mas tudo bem. Não pode, que a terapeuta não pode fazer essas coisas. Querendo matar o homem. Então, passei esse processo assim, então, dormi. E aí, quando foi no outro dia, resolvi tudo. E não é que, de fato, o que minha mãe falou não acontece? Tempinho depois, eu conheço uma pessoa, um rapaz, começa a namorar.
né, que vai ter essa parte Então, pra falar vamos sobre lá. o príncipe. Mas tem recadinho Esse ainda aqui, não é né? um príncipe, esse ainda é um sapo. Ainda é um sapo? Mais um Ainda sapo? É um sapo, é um sapo. Ô, gente, Eu fui você rebelde. tinha um brejo? Eu fui rebelde. Você tinha um brejo com esses sapos aí? E aí eu começo a namorar esse rapaz, mas esse rapaz, ele foi bênção, né? Ele me traiu que nem, né, coisa assim. Mas eu falo que ele foi uma bênção porque ele me levou, né, para um casal chamado Adalto e Áurea, que teve toda uma conexão, aí tem toda uma história também. E esse casal se tornaram meus pais. Uma brincadeira. Então, olha só, deixa eu contar uma coisa que o aconteceu. locutor e o diretor não sabem. Você sabia que ela tem tanta coisa pra contar que ela vai voltar na primeira semana de setembro já? Não sabia. Tá sabendo agora. Porque a história da Valéria é incrível, uma trajetória que não dá pra fazer numa 1 hora de entrevista. Eu tô vendo, está dando aqui uma audiência tremenda. Tá aqui. vendo? E tem até recado, né? Tem. Fala pra gente aí quem tá aí. Peraí, vamos lá. A apóstola Rosângela Rosas maravilha. tá mandando um beijo para você, dizendo que já tá na audiência e pediu pra você mandar um beijo para ela também. Claro, minha maravilhosa. Gratidão, essa mulher é incrível. Foi uma mulher que eu conheci, foi num evento. E desse evento nós nos conectamos. E apesar de a gente estar longe, mas o tempo todo estamos perto. E através da entrevista dela aqui, que eu mandei um recado. Verdade. Né? Eu estou aqui. Milagre então aconteceu. a gente vê aí o processo de Deus, né? Como que ele desenvolve. Então, pastora apóstola, muito obrigada. Gratidão a tudo. Te amo Ela tá pedindo demais. você confirmar também sua presença lá em agosto. Dia Lá 20, no aniversário. Lilás. Não, dia 29 de agosto. 29 de agosto no Lilás, no no Agosto Shopping Lilás. É Plaza. isso aí, vamos estar lá. Presença confirmada? Olha, eu falei pra ela assim, eu vou te confirmar depois pra mim não errar. Não, Presença vai confirmar, já tá confirmada. Ela fez confirmada igual agora. eu fiz com ela. E no finalzinho do mês, a última semana, a pastora Rosângela vai estar aqui conosco falando sobre o Instituto Elas também. Maravilhoso. E ela ainda tá falando, ó, parte. e ela ainda tá falando que o seu depoimento é muito forte, ajuda a despertar as mulheres que estão vivendo esse dilema. Parabéns, minha amiga. Gratidão, meu amor, te amo. Ela vai ter que falar Olha, pra gente. vamos fazer grandes coisas com essas mulheres aí. Vamos levar essas mulheres para outro nível. Pode contar comigo, estamos juntas. Verdade, ela continua digitando aqui, vai mandar mais alguma coisa aí. A apóstola Rosângela faz o Instituto Elas, que isso é uma outra parte, que também faço parte, também ajudo lá. E dia 29 de agosto, no Agosto Lilás, estaremos juntas, pode ter certeza. Vou pedir para vocês poderem falar agora no ar que o telefone, porque Sim. o pessoal, eu dei outro telefone pro pessoal. Então eles podem estar mandando e não está chegando. Então, o telefone de contato hoje para mandar abraços, beijos, louvores, o que vocês quiserem para Quero ver se Valéria, você sabe. é 21 Olha, 9 olha. 8650 1022. Rapaz, que legal. Eu Milagres anotei acontecem, olha antes. aí. Eu anotei antes. Eu anotei. 21 Nós temos uma 9 memória 8 boa ali 6 na 5 caneta 0 e 10 no 22 é o papel. telefone para você participar com a gente. Olha, parabéns, Valéria Santos, teu príncipe, meu sobrinho, né? É a Silvana que mandou isso aqui. Agora, Silvana? tá aqui, Silvana mostrando. Parabéns, Valéria, teu príncipe, meu sobrinho. Minha tia Silvana, Tia maravilhosa. Silvana, olha aí. Beijo, tia. Ó, gente, quem for no aniversário da TV Life vai comer uns quitutes maravilhosos, porque Opa. vai ser Opa. ela que vai preparar Quando isso? tudo. Quando isso? É convite? É convite? 12 de agosto. Olha, já tá pertinho agora, 12 de agosto. 12 de agosto. Gente, ela faz uma comida maravilhosa, um quitute E onde vai ser? maravilhoso. Conta pra gente, pra contar o pouco de Eita. local, hora. Conto, daqui a pouco Só eu falar o conto pra telefone aqui gente. já. Negócio aqui Olha, assim. já tá aqui. Ó, o pastor Haroldo tá falando para você, ó, querida doutora Bianca de Carvalho, do mesmo jeito que muitíssimas mulheres têm êxito no papel de provedoras e mantenedores, seria, do serviço do lar, gostaria de compartilhar minha própria experiência, pois há também um incontável número de pães, é isso? Ou seja, Pães, que seria, na verdade. pais que seja falando a mulher no lar, dão conta com eficiência e eficácia, vivendo a transformação diária de Amélia a mulher de verdade em verdadeiros Amélias, né? Aproveito a oportunidade para desejar um abençoado dia dos pais para toda a audiência no próximo domingo. Legal. Uau, É, pastor tá Haroldo. Com Uma certeza. bênção, A gente né? fala dos pães, então tem muitos homens de valores, se a gente fala na brincadeira, mas
A gente acredita nisso, né, Valéria? Com Sim. certeza. Então muito. chegou a hora, tem mais gente. Tem Vai uma falar turma agora? aqui, ó. Eita, penha. Aqui é o Miguel Santos. Gostaria de Meu mandar filho, um lindo beijo de e um mamãe. forte abraço para minha mãe Valéria Santos e dizer que eu sou fã número 1 também. Eu sou da minha mãe, também sou fã número 1 da Gente, minha é mãe. meu bebê. Eu sou fã número 1 dessa mulher guerreira que me criou e sempre me deu tudo de melhor. Eu vou Para chorar ser aqui, sempre quem eu hein? sou hoje. Eu te amo, Ainda não minha tá na hora. nega. Olha aí que Oh. maravilha. Então chegou a melhor. Não tá na hora uma ainda de eu perguntinha chorar. aqui. Obrigado, Não, filho. tem uma Te amo, perguntinha agora filho, te que amo muito. o filhão Olha. passou na hora certa. Mas tá? olha, olha o que vem depois. Olha o que vem Fica. depois. Agora não vai chorar Não, mesmo. esse não vai falar agora. Não. Não vai falar agora desse. Vamos Ele vai lá. brigar comigo. gente. Se eu não falar, ele Você vai brigar construiu comigo. agora, não. Você construiu uma família ao lado do André Sim. e acolheu Carol e Miguel como seus próprios filhos. O que significa para você ser mãe, além dos laços de sangue? Mas ele vai dar um recadinho aqui. Dá um recadinho agora. Beijo, meu amor. Maridão André. Estive lá em ação. Aí, ó. Ai, viu? Legal. Ah, Veio o filhão viu logo depois como- do maridão. Como coincidiu, Que tinha legal. que ser. Então fala pra Lindo. gente como é que foi esse encontro, esse acolhimento, né, da Carol e do Miguel. Esses são meus presentes. Meus verdadeiros presentes, né? Eu não vou conseguir falar, não. Ah, tem que falar. chora. Fica à vontade. São meus presentes. Quando o André chegou na minha vida, foi também de uma forma muito extraordinária. Né? Um abraço que nós demos e aí ele falou que, nossa, esse abraço é diferente. E realmente foi diferente. Dali, nunca mais conseguimos nos desconectar. Com 2 meses de namoro, ele me pediu em casamento. Oxente. E aí eu falei, mas é casamento? É pra casar? Ele é pra casar. E casamos com tudo que tem direito. Eu de vestida de noiva, aos 28 anos de idade. Achei que já não ia casar mais, já não tinha nem essa pretensão, né, dessa forma. Mas foi uma festa linda, né? Teve lua de mel, tudo de direito conforme, que teve, bacana. né? E Carol e Miguel foi esse presente, né? Miguel veio pra mim já com 3 anos de idade. A Carol tinha acabado de fazer 7 anos. E no começo, André, nos primeiros dias, né? André falou assim, não vamos conhecer agora não, porque, né, são crianças, vamos ver como é que fica. Mas enfim, não deu. Na primeira semana a gente já se conheceu e foi amor à primeira vista. Depois que eu e o Miguel nos conectamos, que a gente eu sou de 9 de dezembro e meu filho é de 11 de dezembro. Então somos exatamente iguais. E quando eu e ele nos conectamos pela primeira vez, depois desse dia, nunca mais a gente conseguiu se desconectar. E ele chorava para dormir porque ele me queria. Aí o André ia lá em casa, me buscava, me trazia, 00:30, 1h, me levava para casa para eu poder botar o Miguel para dormir, senão o Miguel não dormia. E aí com 2 meses a gente já estava muito inteirado, Tinha que já era, casar. Se não fosse E casamento, aí, esse mãe não teve como. não tinha como. E aí, com 1 ano, a gente só foi 1 ano pra gente preparar e a gente casou, né? Começamos a ficar, moramos juntos, porque o Miguel e a Carol, entendeu? Por causa deles. Mas por causa da gente também, né? Claro. Oh, legal. Mas, e aí foi uma jornada incrível, porque meu filho, ele foi bem agitado quando criança, né? E tinha hora que eu falava, meu Deus, eu acho que eu não vou dar conta. E aí eu consegui dar conta, sabe? Tanto dele quanto da minha filha. Minha filha também é maravilhosa, Carolina. Mas Minha tem uma coisa Carolzinha. pra contar, tem uma fofoca. Não, Ai, não, gente, mais uma, Não, mais mas uma. deixa- Essa, agora ela Não, chora. mas deixa eu falar outro aqui. Deixa eu falar outro aqui. É. Ela falou que foi amor à primeira vez. Já Foi. teve um casal aqui que foi amor à primeira Foi a abraço. primeira... Meu foi a Já primeira ouviu abraço. falar? Já teve O nosso também? foi o primeiro abraço. Que legal. Num abraço. Aconteceu foi com no outro casal que também, amor à primeira abraço. Foi no primeiro Isso não abraço. é Foi você. no abraço. A entrevista não é você. Mas ele tá gostando também. É, claro, daqui a pouco a claro, entrevista que não é legal. você. Vamos lá. Tá Então, interagindo. então aí você descobriu. Mas aí tem uma coisa pra contar. Aí você descobriu a maternidade, né? Mas conta aquela coisinha que você vai ter sobre daqui de 3 semanas atrás. Menina. Conta, Aí conta. pronto, né? Ser mãe foi uma realização. Eu não fui mãe, né? Não saiu, né, de dentro da minha barriga, mas saiu do meu coração. Eu costumo dizer que o filho que sai da barriga, a mãe é obrigada, claro, a amar. Sim. E o que você escolhe, você escolheu. Foi Deus que te deu, eles se escolheram. Então foi uma escolha, né? Esse amor entre eu e os meus filhos. São
minha vida de verdade. E a minha filha é casada há 5 anos. E eu falo, filha, e aí? Não, espera, tô fazendo faculdade. Não, quero fazer isso. Tá certo, filha, porque, né? Mas aí há 3 semanas eu soube, né? Tive essa notícia maravilhosa que eu vou falar que ela tá falando assim, não conta pra ninguém. Agora, filha, não tem jeito. Agora já é totalmente agora público. O Brasil inteiro tá sabendo. Porque eu estava louca pra dizer assim, eu vou ser avó! Então essa é a... E tá a Bisa ali, a minha Bisa. Olha, Rosa dos Santos, Bisa. eu costumo falar, todo mundo quando diz que é vó, diz a mesma coisa. Nós poderíamos ser vó primeiro do que mãe. Ai, ia ser Eu também incrível. tenho uma, né? Uma Marininha, assim, é a minha. É tudo, né? Alegria, Acho que vai ser um almoço Um gravetinho. 10 vezes mais, né? Mas Como é que olha, é isso? assim, cada dia que eu fico, um pouquinho que eu fico com ela me ensina cada coisa. Lindo, Ontem né? eu tive a ideia de levar ela pra escola. Só que na correria eu esqueci a mochila em casa. Aí ela falou, vó, como é que eu vou estudar? Eu falei, ué, o que é que precisa mais? Porque ela tava com a lancheira, então pra mim o lanche era ok. Só que neta de professora a coisa fica pior, né? Aí me saiu com ela, tudo, eu voltei pra buscar a mochila. Pegamos os homens e levamos à escola. E a escola que ela estuda, todo mundo me conhece como professora. E eu digo, professora não, eu sou vó. Vó, agora é vó. Por favor. Aí tudo bem, entra lá com aquilo tudo. E assim, é muito gostoso. É muito bom. Eu imagino, eu já tô vivendo já. Já Eu já tá vivo vivendo. um monte de coisa, eu imagino um monte de coisa. Então aí veio o amor ao primeiro abraço. Sim. A família em 2 meses, Isso. a vovó há 3 semanas. Isso. Tu tá rindo de quê, rapaz, em casa ainda? Em 2023 nasceu a Tive Life Cosméticos. Como esse sonho deixou de ser apenas um desejo e se tornou um projeto real? Na verdade, a TV Live surgiu em 2022, em dezembro de 2022. Deus, um ano antes, falou pra mim que me daria algo que seria meu. Eu comentei em casa, Deus falou comigo que vai me dar algo que é meu. E aí eu pensei em várias coisas, inclusive no comércio, que eu já tive um restaurante, uma pizzaria, e falei, Deus, se for isso, não se preocupa comigo, Então, conta porque pra eu mim a não tua quero. trajetória de empreendedorismo. Começou com as calcinhas e sutiãs. Teve o que depois? Então, começou com a calcinha e sutiã. Aí, aos 19 anos de idade, eu conheci... 19, 20 anos de idade. Eu conheci uma empresa lá em Madureira, que eu tinha ido na igreja. E aí, lá na igreja, eu fiz um propósito lá com Deus. E quando eu subo o viaduto, eu vejo um cachorro que eu amo. Inclusive, salvei 2 cachorrinhos, né? Tem já 1 mês e pouquinho, acabando que ficamos com um, né? Olha Guarda só. compartilhada, minha família, minha sogra, minha cunhada, Rose, meu sogro José Carlos, Rian, Miguel, todo mundo cuida. E aí eu vejo esse cachorrinho e quando eu vejo eu vou brincar com o cachorro. Quando eu levanto, eu olho, eu vejo que é uma menina que estudou comigo, uma colega de escola. E ali a gente bateu o papo e ela falou, olha, vai lançar uma empresa de cosmético, vem. E eu fui. E quando eu cheguei lá, era uma empresa de perfume e ali eu comecei a vender perfume e eu falei, nossa, isso é muito bom, é isso que realmente eu quero pro resto da minha vida, porque eu fazia o meu dinheiro que eu queria, eu ia para aquelas lojas ali de Madureira, menina, eu vendia, era muito, É o melhor muito, passeio muito, que muito, tem a muita coisa. Madureira, sabe? Eu vendia muito ali. Aí depois foi lançando, né, mais produtos e tudo mais. Aí tinha o produto de limpeza facial. Eu ia eu ia nas lojas e com um bloquinho e falava que elas ganharam uma limpeza facial. Menina, chegava, ficava lotado. A empresa ficava lotada, eu fazendo limpeza facial no povo e vendendo produto na hora de almoço. Era uma coisa de noite. E ali eu empreendi. Durante 9 anos eu empreendendo nessa empresa e foi incrível pra mim, porque eu aprendi muita coisa lá. Depois, quando eu saí de lá, não sei porquê, né, dá uma amnésia, assim, a gente esquece das coisas. Eu fui trabalhar no CLT, num call center. E ali, quando eu vi aquilo tudo, eu falei, que é isso? Eu não quero isso pra minha vida, né? Mas a minha formação inicial é de contadora. Sim. E aí também trabalhei 3 anos nessa área, só que eu não suportava ficar dentro, né, daquele lugar. Enfim, e aí quando dezembro de 2022, um ano antes, Deus falou comigo, abro o restaurante, a pizzaria,
que não era para eu ficar, nós só investimos, só que no final nós é que ficamos cuidando de tudo e depois virou um restaurante, foram quase 3 anos, e só que eu cozinhava lá e eu nunca tinha cozinhado assim, panela grande, aquela coisa toda, eu nunca fui da cozinha, né? E de repente Deus me deu o dom, meu filho, eu fazia uma comida que todo mundo amava, e quando alguém fazia comida pra mim, os clientes reclamavam que não era o arroz igual que comia puro. Eu falava, gente, o que é isso? Aí falava, a carne não é igual. Eu falei, mas eu faço a carne assada de acém. E as pessoas falavam que era mais gostosa a minha. Enfim, uma coisa assim, meio de doido, né? Sim. E aí, mas eu entendi aquele processo. Aquele processo da minha vida foi pra eu poder entender. Porque antes disso, eu trabalhava numa outra empresa que eu saía muito, viajava, né? Estava em muitos lugares e eu falava que eu não tinha tempo muito para a igreja. Então eu só ia quando eu tinha tempo, quando eu estava em casa. E aí nesse período, nesse processo, eu entendi que Deus estava trabalhando, né? Me mostrando que Ele me colocava onde Ele quisesse. E nesse processo de quase 3 anos, eu tinha tempo de ir para a igreja, eu tinha tempo de fazer a obra, né? Enfim, eu ia visitar as pessoas, enfim, eu fazia a obra, né? Eu tinha tempo. E eu entendi que foi isso que Deus queria de mim. Que não fosse coisa... Você tem tempo, sim. E foi um processo bem pesadinho, assim, né? Porque era muito trabalho braçal, mas foi de aprendizado e de entender que eu não tenho que ter tempo primeiro para o meu negócio, primeiro eu tenho que ter tempo para Deus, para Ele, e depois o meu negócio, porque é Ele que me dá, é Ele que nos dá tudo, né? Então foi nesse período. E aí, quando eu falei, recebi a promessa, em 2022 acontece, só que é o Spara Hidratante, né? Que é o meu primeiro produto. Só que eu não tenho memória desse momento que eu misturei o meu creme hidratante com um segredinho que é meu e dele. Eu não lembro. Eu não fiz de propósito, agora eu vou ter uma empresa e vou elaborar um hidratante, um produto. Não, isso não aconteceu. Né? Eu sempre empreendi, vendi produtos de terceiros, mas isso nunca aconteceu. Nunca fui uma pessoa artesã, manual, aquela coisa de ficar misturando coisas. E aí Deus me dá esse produto e eu começo a promover ele de forma artesanal. E aí um dos meus primeiros grandes resultados está aqui, pastor Júlio Lúcio, né, com um problema muito sério no joelho, não conseguia mais dirigir, usando joelheira, o médico falou que ia fazer cirurgia. Gente, lembrando que eu não estou falando de cura, tá? Eu não estou falando que o meu produto cura, sim, mas ele ajuda muita coisa, tá? Não estou prometendo nada, porque cada pessoa é uma pessoa. Sim. Mas no caso dele, o produto simplesmente foi bênção total. Até mesmo por quê? Porque Deus, quando Ele me deu, Ele falou que... Primeiro que Ele falou que a sopraria Tive Life aos 4 cantos do mundo. Por isso que eu falei para vocês que vocês estão fazendo parte dessa história. Né? Porque através dessa rádio, olha quantas pessoas nós estamos atingindo. Verdade. Então a promessa dele está sendo cumprida. E depois ele falou para mim que a Tive Life não seria só para mim, que seria para milhares. Tanto que eu recebi uma proposta, né, de estar com o empresário e vender a minha marca para essa empresa e eu ficar rica e pronto, resolver a minha vida. E eu disse não, porque eu não posso vender o que não é meu. E como Deus falou que Ele ia dar o crescimento, então Ele vai dar o crescimento. Amém. Então, porque eu entendi, eu falei, não, Deus falou que não era para mim, que era para milhares. Como que eu vou me beneficiar, eu, para minha família e os milhares que Ele falou? Né? Então... o pastor Júlio Lúcio foi um dos meus primeiros resultados, grandes resultados, né? A pastora Rosângela também, com várias coisas. E tantas outras pessoas. E dali começou eu fazendo artesanal, e aí durante 7 meses, e a demanda cresceu bastante. Calma. Tem que dar um intervalo. E tem pedidos de música para esse intervalo, né, Sérgio Mariana? Mas essa música não dá não. É muita beleza, muito grande. Não. Como o Albert, aqui no... o programa evangélico aí, eu já até botei para ela aqui, né? O programa evangélico. Mas aqui, olha, a Valéria tem uma marca de produtos maravilhosos, surpreendentes também. Beijos da Vanessa Rocha, consultora da Tive Life. Ah, Vanessa, minha consultora maravilhosa.
Quero você lá com a gente dia 12, hein, Vanessa? Vamos levar a TV lá e ficar o mundo. Ela vai falar. Vamos A galera juntos. fica aí esperando, que ela vai, já disse o dia, já aguardando, dia 12 de agosto. Depois ela vai dizer a hora e o local, gente. Calma, Meu calma. Deus. Que vai, olha, vai vir gente de fora pra esse lugar, pra esse Meu evento. Hein? Deus. Vamos